E essa seja a primeira vez de muitas. Nós recebemos uma página ao adentrarmos a casa de Leon Denis, que nós vamos ler agora, que chama-se Festim Mediúnico. Nos diz assim a página: a sessão mediúnica pode ser considerada como oportunidade bendita para um festim, consoante a narrativa do Evangelho. Isso está registrado em Lucas, capítulo 4, versículos de 12 a 15. Não tem por objetivo atender os esfaimados que se vinculam aos organizadores pelos liames da consanguinidade. É dirigida àqueles que se extraviaram no caminho e padecem fome. Muitas vezes, quando se lhes abrem as portas, anunciadores da festividade vão convidar os conhecidos, e estes, dominados pela repulsa e vanglória, rechaçam-nos, investindo com violência contra a atividade libertadora. E conforme o ensinamento de Jesus, repetem-se as ocorrências em relação aos que vão convidar aqueles que deveriam participar do banquete. Por fim, quando chega o instante azado para a oferenda do pão, eis que o dono da festa propõe que se convidem os mendigos, os esquecidos, os esfarrapados. E eles chegam, apresentando a patética dos seus padecimentos e a tragédia das suas frustrações. São-lhes servidos os acepipes mais especiais, em forma da palavra luarizante e dos conceitos libertadores. O pão do espírito, da afeição e do amor fraternal é-lhes oferecido na bandeja resplandecente da caridade, a fim de que, nutridos, despertem para os deveres que lhes dizem respeito. O pensamento de Jesus tem atualidade em nossa convivência mediúnica. De alguma forma, somos todos nós, desencarnados e encarnados, que mourejamos no festim do Senhor, os aflitos do caminho, que os seus mensageiros acolhem no breve momento do intercâmbio, para depois despachar-nos na direção da vida, a fim de que possamos cantar as boas novas, agradecidos ao repasto que nos libertou da agonia. Espírito João Cleófas, do livro Suave Luz das Sombras, Editora Leal, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Uma belíssima página que faz a gente refletir bastante, bem simbólica, que a gente deve reler várias vezes, até para que possamos ter um entendimento mais preciso, né? Então, agora, nós vamos enviar os nossos melhores pensamentos ao alto, colocando na nossa tela mental aquela figura do Mestre Jesus, que mais nos afinizamos, e digamos assim para ele: Mestre, como foi bom termos escolhido estar na casa de Leon Denis. Estamos buscando o alimento do nosso espírito, Senhor. Ajuda-nos a nos alimentar. Sabemos que Tua palavra é a água que dessedenta qualquer um que venha conhecê-la. Ajuda-nos a bebê-la e matar nossa sede.
Hoje, mais do que os outros dias, pois aqui estamos presentes, te pedimos apoio, amparo, para o trabalho que se realizará no decorrer desses minutos, nesta casa abençoada. Te pedimos, Senhor, abençoa o nosso querido Marcelo, que ele possa ser envolvido pelas boas vibrações dos espíritos responsáveis pela palestra, que suas palavras venham de encontro, Senhor, às nossas necessidades. Pedimos também que envolva a nossa querida Aline, que também estará de posse da palavra no momento sagrado dos passes. E assim, Senhor, em Teu nome, em nome dos amigos espirituais da Casa de Leon Denis, mas sobretudo, em nome de Deus, Pai, pedimos humildemente a permissão para darmos por iniciado os trabalhos de estudo e passes desse horário da noite. Assim seja, Senhor, graças a Deus. Bom, queridos irmãos, hoje é dia do estudo do Livro dos Médiuns. E estamos estudando o capítulo 10, Natureza das Comunicações. Conforme o nosso querido Marcelo nos solicitou, leremos uma parte de cada item para melhor entendimento de todos nós quando ele tomar a palavra. Então vamos assim. Comunicações grosseiras, frívolas, sérias ou instrutivas. Item 133. Dissemos que todo efeito que revela em sua causa um ato de livre vontade, por mais insignificante que seja esse ato, denota, por isso mesmo, uma causa inteligente. Assim, um simples movimento de mesa que responde ao nosso pensamento ou apresente um caráter intencional pode ser considerado como uma manifestação inteligente. Item 134. As comunicações grosseiras são as que se traduzem por expressões que chocam a decência. Elas só podem emanar de espíritos de baixa categoria, ainda enlameados com todas as impurezas da matéria, e em nada diferem das que poderiam dar homens viciosos e grosseiros. Item 135. Comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros e brincalhões, muito mais maliciosos do que maus, e que nenhuma importância dão ao que dizem. Como elas, nada apresentam de inconveniente, agradam a certas pessoas que com elas se divertem e que encontram prazer nessas conversas fúteis em que muito se fala para nada dizer. Questão 136. As comunicações sérias são austeras quanto ao assunto e à forma. Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria e que possui um fim útil, ainda que seja de interesse particular, é por isso mesmo séria, mas nem sempre encontra-se isenta de erros. Questão 137. As comunicações instrutivas são as comunicações sérias que têm como objeto principal um ensinamento qualquer, dado pelos espíritos, sobre as ciências, a moral, a filosofia e etc. São mais ou menos profundas,
conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Questão 138 e última. Os meios de comunicação são muito variados. Os espíritos agindo sobre os nossos órgãos e sobre nossos sentidos podem manifestar-se a visão, nas aparições, ao toque, através das impressões tangíveis, ocultas ou visíveis, à audição através dos ruídos, ao olfato através dos odores sem causa conhecida. Este último modo de manifestação, embora seja muito real, é incontestavelmente o mais incerto, pelas numerosas causas que podem induzir ao erro. Agora, passaremos a palavra ao nosso querido Marcelo, que Deus esteja com ele. Meus amigos, muito boa noite. Que nós estejamos todos unidos na paz desses espíritos superiores, comandados pela hierarquia divina, através de Jesus, nosso mestre querido, a nos abençoar com a possibilidade da reflexão, de pensarmos muito mais sobre essas questões da nossa vida e podermos nos ver cada vez mais como espíritos imortais, nos sentirmos assim, que estudando o Livro dos Médiuns, estudando a doutrina espírita, nós vamos entendendo de uma vez por todas o que somos, para onde nós estamos indo, de onde nós viemos, qual foi a nossa origem e qual será o nosso destino, a nossa felicidade, né? Então é importante que a gente estude para poder compreender e que a gente, compreendendo, a gente possa tomar uma atitude. E que essa atitude seja sempre pautada nessa nova reflexão, nessa nova forma de vermos a vida, de enxergarmos a nossa atuação, nossa convivência, por todos os percalços que nós atravessamos, todos esses desafios que não são pequenos, não é? São grandes desafios que a todo instante vão colocando à prova a nossa fé, essa construção paulatina, muito vagarosa, uma das últimas conquistas que o espírito tem na Terra, não é? Para se tornar um espírito elevado, para se tornar um espírito superior, é uma das últimas conquistas que a gente tem, a fé incondicional, a fé inabalável. Então, todo esse movimento, né, de compreendermos sobre prece, sobre os mecanismos, recursos que o mundo espiritual lança sobre nós, para que a gente compreenda e assim haja, né, que faça um movimento voluntário, um movimento da própria vontade, de acertarmos, de sermos melhores, de convivermos de forma mais fraterna, de olharmos o outro, ainda que ele seja antagônico, como sendo uma ponte que irá nos levar a sentimentos melhores, a desenvolver o nosso interior, a conhecer a nós próprios. Esse é o objetivo de estudarmos a doutrina espírita. Nem que para isso os espíritos façam fenômenos, se manifestem, né? Que se utilizem das inúmeras possibilidades que apresentamos, né, como ferramentas, como faculdades da alma, e que eles utilizem desses mecanismos para nos mostrar simplesmente isso, que somos imortais, que a vida espiritual não é uma vida distante de nós, que a nossa realidade ela se confunde o tempo todo entre o visível e o invisível, entre a dimensão material e a dimensão espiritual, e que o tempo todo nós estamos interagindo. Então o objetivo da mediunidade é esse, fazer que a gente, que nós abramos os nossos olhos,
para perceber o fundamento da vida. E qual deve ser o fundamento da vida, se não nós descobrirmos em nós valores que desconsideramos, valores que Deus empreendeu em cada um de nós para que a gente fizesse o caminho, para que a gente construísse a nossa própria rota, tivéssemos ali pautados sobre a lei de Deus, através da nossa consciência, mas com a liberdade de escolhas, liberdade de pensamento, liberdade de refletir o tempo todo. Então, assim, somos o que somos para refletir, para pensar, para questionar, para perguntar, não é? Isso faz parte desse projeto de crescimento. Se nós nos acovardarmos, se nós fugirmos, não é, às lutas, nós vamos nos apequenar, vamos nos embrutecer, o termo certo, né, como o Livro dos Espíritos mostra. Por isso, tão importante conviver em todas as instâncias, seja no âmbito material, seja no âmbito espiritual. Então, essa conexão, ela é muito mais próxima do que nós imaginamos. Porque, às vezes, por desconhecimento, a gente acha que a mediunidade é algo muito distante de nós, que os verdadeiros médiuns, né, se encontram longe de nós, são pessoas muito especiais, que foram preparadas no sentido de privilégio, né, de obter essa capacidade, e nos afasta desse mecanismo que é natural, que está em cada um de nós, e que aos poucos nós estamos compreendendo que faz parte da vida integrar esse mecanismo junto à nossa convivência cotidiana. Então, nos vermos como médiuns, enxergarmos o que seja a mediunidade, entendermos o objetivo dela na nossa vida, por que ela existe, para que ela existe, não é? É uma dúvida que muitas vezes nos acompanha e nós não buscamos a resposta, então nos afastamos desse processo. Um processo natural, um processo que é de cabimento de cada um de nós, é natural em nós desenvolvermos esse mecanismo para que a gente possa usufruir dessa comunicação constante com o mundo espiritual. Então, a exemplo dessa página, o Espírito, ele traz para nós essa visão de que tudo isso que nós estamos fazendo aqui, nessa casa, tem essa representatividade de uma festa, não é? De um momento extremamente importante e valoroso na nossa vida. Porque é aqui que a gente aprende sobre a vida do Espírito, que é a nossa vida, não é? A casa espírita é o local que abriga as almas que estão voltadas para esse tipo de ensinamento. Então a gente vem aqui, a gente se teoriza, a gente compreende para poder na vida prática usar esse conhecimento. Então, aonde os espíritos estão? Onde eles se encontram? De que maneira eles se comunicam conosco? Não é? Isso é frequente? Ou isso são fatos isolados? É verdade que os espíritos existem para nos assustar? Será que existem mecanismos no mundo espiritual que fazem parte de uma conjuntura, de uma combinação, não é? De nos assustar, de nos amedrontar, de nos afastar da realidade do fato? Então, é um amadurecimento que a lei está cobrando de nós. Nós já recebemos muita coisa, nós já tivemos muita informação, mas não soubemos usá-las. Não nos foi possível conquistar a liberdade de fato com esses conhecimentos até então que recebemos. Hoje, numa fase mais madura, onde o nosso senso moral se encontra desenvolvido,
nós procuramos as respostas dos questionamentos que até hoje nós fizemos, não é? E questionamentos básicos para que a gente seja feliz. Quando a gente desconhece quem é, fica difícil de conviver, não é? Porque nós projetamos no outro uma ideia equivocada do que ele deva ser. Quando nós nos conhecemos, quando nós nos interiorizamos, quando nós chegamos à base primeira de nos vermos, nos compreendermos como espíritos, não elevados, como espíritos a caminho dessa elevação, né? Não transformados, mas a caminho dessa transformação, já estando no mecanismo de transformação, nós não projetamos ilusão para o outro. Então a nossa convivência, ela fica pacífica, porque nós nos entendemos, nós nos compreendemos, nós nos aproximamos, porque somos todos espíritos imortais, porque temos cada um o seu momento de desenvolvimento, cada um tem o seu caminho a trilhar, o mesmo objetivo, a mesma origem, porém os caminhos eles se diversificam por conta das nossas escolhas. Então, se a gente olhar, né, o nosso companheiro como sendo um indivíduo que esteja no seu grau de compreensão diferente do nosso, que esteja na sua apreensão, na sua ascensão diferente da nossa, a vida transcorre de forma mais leve. Então, quando ele cita esse festim mediúnico, é para que a gente comece a enxergar a mediunidade como sendo uma boa oportunidade de nos tornarmos melhores. Que toda essa manifestação espiritual não serve para outra coisa, senão para mostrar no nosso coração que é possível nos amarmos, que é possível nos vermos tão iguais quanto nós somos de fato. Que esses preconceitos, essas divisões, essas separações, todas elas são, na verdade, ilusões que nós construímos. Castelos de areia, onde nós temos há séculos, milênios, tentado nos destruir por conta dessa ilusão. Então vem hoje a doutrina e esclarece de forma clara e objetiva. Vamos estudar para poder compreender, porque é preciso agir. É impossível passar pela vida sem dar a sua contribuição. Então, se ora nós compreendemos, se hoje nós compreendemos, que ora estamos no plano material, mas que isso é muito, isso é transitório, isso é perecível, não é? Se nós de fato nos vermos como espíritos, em um instante da nossa caminhada, as coisas mudam de figura. Nosso ponto de vista fica alterado para melhor, porque vamos nos compreendendo, vamos enxergando que daqui a bem pouco tempo pode ser que a gente não esteja aqui, e não vai usufruir daquilo que muitas vezes é o motivo do nosso sofrimento. Tudo isso é o que os Espíritos têm mostrado para nós, incorporando, produzindo sons, pancadas, escrevendo do nada, não é? Utilizando companheiros de uma forma mais efetiva, contundente, não é? Nos seus mecanismos mais diversos, mas apresentando para nós uma realidade do mundo espiritual, para que a gente não se assuste, para que a gente se veja natural. Então, quando se fala do sobrenatural, nós estamos falando de algo que não é pertinente à nossa vida, não é? Quando falamos que os espíritos, eles são sobrenaturais, nós estamos falando de algo que não nos pertence. Então a doutrina, ela quer mostrar que todo esse processo é altamente natural, está dentro do processo de desenvolvimento do indivíduo, do espírito imortal, que passa momentaneamente por circunstâncias que irão passar. Daqui a bem pouco tempo, e esse bem pouco tempo pode levar aqui na Terra
para nós, alguns de nós, 50, 60 anos, mas para alguns de nós pode ser que leve segundos. Espero que não. Espero que dê tempo, né, da gente vivenciar algumas coisas mais. Mas é uma realidade, a gente convive com isso o tempo todo, não é? E nós nos espantamos quando saímos daqui, como se nós viéssemos aqui, não é? Achando que ficaríamos eternamente. Essa não é a nossa vida. Essa é uma circunstância. Essa é uma personalidade que passa. Nós precisamos descobrir quem nós somos. Que personalidade de fato nós estamos configurados. Não é? Que desejos, que intenções, que aspirações nós temos. É preciso se conhecer. Quando Santo Agostinho ele nos ensina, né, que diariamente, no horário noturno, ao dormir, ao deitarmos para dormir, que a gente faça a reflexão do nosso dia, né, para poder contabilizar o que eu fiz certo, fiz errado, né, agi dessa maneira, com fulano, com ciclano, mas que a gente possa perceber mais aprofundadamente essa técnica, né, esse mecanismo. Que a gente não observe simplesmente só o que a gente fez, mas o que a gente intencionou quando fez. Não é? Que a gente pense, analise qual o nosso sentimento naquele instante, porque é aí que a gente consegue se ver. É aí que a gente consegue ter a noção do que somos como espíritos. Então, não mais iludidos, por que temer a morte? Um temor até certo grau é compreensível, porque nós estamos também sob o influxo, a ação da lei de conservação. É preciso se manter vivo no que tange a materialidade enquanto nós estivermos por aqui. Mas nós empreendemos um medo exacerbado sobre essa passagem, sobre esse momento. Não é? Que se a gente for pesquisar com os olhos de hoje, né, a história, o passado, na verdade já estava sendo dito. A gente que não queria escutar, não queria ver, não queria compreender. Hoje para nós isso é uma necessidade, senão a gente fica apegado a tudo. E a gente sofre por isso. Isso é fato, não é? Todas as vezes que nós nos apegamos de forma grandiosa, né, às questões materiais, nós estamos caminhando para o sofrimento. Então, desapegar sem desprezar é um trabalho difícil, que só faz quem se esforça em se conhecer, né, em olhar para dentro de si, em olhar todas as suas possibilidades, seus erros, suas inconsistências, seus posicionamentos difíceis, e não sentir vergonha por isso, não é? Compreender que faz parte do patamar evolutivo. A gente ainda não conquistou todas as compreensões, toda a inteligência possível, e muito menos a moralidade necessária para nos intitularmos como transformados. Estamos num momento de prova, de teste. Não é? Cada pontinho que a gente estuda e compreende é preciso dar o testemunho. Então vamos ser testados mesmo sobre os nossos medos, sobre as nossas inseguranças, não é? Sobre todos os problemas vivenciados até então. Com o quê? Com os valores que nós já estamos compreendendo, do amor ao próximo, do dever a ser cumprido, do fazer ao outro que gostaríamos que fosse feito a nós, Deus como o ser supremo, criador de tudo, de todas as coisas, mas com justiça, com bondade, né? Reconhecendo que só o amor liberta, então é preciso perdoar. São valores que nós estamos amealhando, não é? Sempre nos foram ensinados, de uma certa forma, sempre nos foram ensinados, porque todas as doutrinas mais antigas, e Leon Denis chama a atenção disso, lá no Depois da Morte, no capítulo 1,
não é? Mostrando o que de cada doutrina, de cada filosofia, cada religião antiga ou mais recente, o que se pode tirar de bom, e o cunho moral, ele pertence a todas. Então, essa capacidade de ter se transformado não é novidade. Nós a temos desde muito, muito tempo. Como a gente não conseguiu, e aí o anúncio do Cristo, né? Mas eu vou trazer o Consolador prometido, que não vem numa pessoa, não vem num título, não vem num segmento, vem nas ideias, não é, que transformarão. Ideias de quê? Sobre a aplicabilidade da lei. Lei essa já existente, e isso não é imutável. Não é? A gente conhece a lei desde sempre, porque nossa consciência está conosco. E nós a desenvolvemos hoje ao ponto de olhar e ter realmente horror ao mal. Nós já construímos isso. Nós já temos horror ao mal, né? Então, quando nós sentimos esse horror ao mal, automaticamente a gente tem vontade de ser bom para não vivenciar mais isso. Entre uma coisa e outra tem um caminho longo a ser percorrido. Então, é de acerto e de erro. A gente vai errar mesmo, mas o que não pode é deixar de refletir. Então, quando se trata do capítulo 10 do Livro dos Médiuns, da natureza das comunicações, e Kardec apresentando para nós comunicações grosseiras, comunicações frívolas, comunicações sérias e instrutivas ou instrutivas, né? Não é senão para outra coisa, para que a gente usufrua desse mecanismo que é a mediunidade de forma valorosa. Porque o objetivo é grande. Cada um de nós, como médium, é um potencial de desenvolvimento dessas ideias superiores, reconhecendo através das formas mais diversas. Então, para um, a necessidade vai ser ouvir o mundo espiritual, até que compreenda que isso é uma informação do alto. Ah, mas aí eu já aprendi com a doutrina espírita, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Gênese, que tudo vibra no universo e tudo faz parte, né, de uma lei de atração entre sintonia e afinidade. Então a gente vai percorrer esse terreno, não é? Eu posso aspirar coisas melhores, mas se eu não mudar o meu padrão vibratório, eu vou me relacionar com quem é parecido ou pior do que eu. Então, quanta coisa a doutrina espírita vem abrindo os nossos olhos. Não é um passe de mágica, não é? Não basta desejar que Jesus esteja ao nosso lado, é preciso se esforçar para isso. Por isso que ele diz, bate que a porta abre, busca que aí você acha, porque de graça, caindo do céu, não cai, não é? Só por esforço próprio. E é individual, convivendo junto, em coletividade, mas descobrindo o seu potencial individualmente. É assim que a gente caminha, para compreender esse processo. Então, lá no futuro, desenvolvidos, como em mundos superiores já acontecem, né? Os espíritos não precisam os encarnados, vamos dizer assim, ou não precisam mais se sacudir, né, para se atentarem que existe um mundo espiritual. Não precisa mais o espírito dar pancada para se dizer presente. É uma realidade. É a vida sendo vista dessa forma, não é? Se ainda os espíritos precisam, não é, se utilizar de formas grosseiras para nos chamar a atenção sobre o mesmo ponto, que seja assim, até que a gente compreenda. Então, lá na frente, um dia, lá para frente, mas é muito tempo mesmo, não é? Determinadas faculdades mediúnicas não serão mais necessárias, não deixarão de existir, deixarão de serem utilizadas.
não é? Porque nós compreenderemos os espíritos muito mais pela intuição, pela inspiração. Então, para que sacudir um encarnado, para ele abrir os olhos e prestar atenção que ele não é um corpo de carne, se ele já compreende isso? Não é uma lógica? É uma lógica, mas por enquanto a gente não consegue compreender ainda assim. Então existe toda a fenomenologia, existe todo o processo mediúnico em desenvolvimento, e Leon Denis coloca para a gente as fases sucessivas que nós atravessamos nesse processo de desenvolvimento da nossa mediunidade, desde a eclosão até conseguirmos, não é, fazer contato de fato com espíritos superiores. Isso não acontece de um dia para o outro, é preciso um trabalho árduo, paulatino, não é? É trabalhoso, dá trabalho sim, mas o objetivo precisa ser visto, compreendido. Como aqui no Livro dos Médiuns, no capítulo 28 da coletânea de preces espíritas, os itens 8 e 9 fala para os médiuns. E esse preâmbulo, esse prefácio, os espíritos dizem assim para nós, através de Kardec, né? O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens. Não é privilégio, particularidade de um ou de outro. É para todo mundo. Todo mundo, nós que estamos aqui e os que estão roubando, matando, esfolando, errando, fazendo as maiores atrocidades. Eles também têm esse objetivo compromissado para eles. Quando vão modificar sua forma de agir na coletividade, isso é um problema deles, né? Nós já passamos por essa etapa, porque outro fundamental da doutrina espírita, né, é nos mostrar que nós somos hoje, né, o que não éramos lá atrás. Hoje a gente não mata, não rouba, não trai, não passa para trás, mas certamente já fizemos, porque adquirimos experiência, porque nos arrependemos, porque compreendemos a lei de Deus, e aí não queremos mais fazer. Eles também farão isso um dia. Então nós estamos juntos para quê? Para nos influenciar uns aos outros, não é? Os outros para medirem em nós até onde anda o nosso a nossa atração pelo mal, não é? E nós influenciar os outros com relação ao perdão, à compreensão, à indulgência. Tudo isso foi Jesus que ensinou a gente, que está em nós, só precisa ser desenvolvido. Isso é Livro dos Espíritos, tá? Evangelho. Por que que existe o mal de forma tão patente? Aí traduzindo para a gente, por que tanta violência? Porque ainda precisamos enxergar a lei de Deus através desse mecanismo. E aí dizem os Espíritos, um dia não vai ter isso. Quando os homens transformados agirem como homem de bem, não haverá mais necessidade de assalto, bala perdida, sequestro, isso e aquilo, crimes. Não haverá. Então só há porque nós necessitamos compreender Deus, amar incondicionalmente, sermos fiéis à nossa natureza, que é divina. Então faz parte do aprendizado, da coletividade. Então a gente está arrumando aquilo que está bagunçado. Simplesmente isso. E temos a ferramenta da mediunidade para nos encontrarmos com essa nossa realidade. Porque o mal, ele não existe de fato, né? O mal, na verdade, é a ausência do bem. O que existe, na verdade, é o bem. Então, quando a gente deixa de fazer o bem, nós estamos criando o mal. Então, Deus não criou o mal. Deus é o bem. Se Ele criou tudo, Ele só fez o bem. Será que a gente vai precisar de mais sacudidela para que a gente compreenda isso? Que o que o outro faz de errado não me dá o direito de fazer, não é?
olho por olho, dente por dente. Porém, eu vos digo, quando for ofendido, que dê a outra face. Ou seja, não devolve com a mesma agressão. Quando a gente diz assim, o Evangelho me pacifica, porque não está lendo direito. Porque se lê direito, vai ver lá, haverá prantos e ranger de dentes. Acorda, você precisa mudar. De que forma? Compreendendo, aceitando, sendo indulgente, amando, fazendo caridade, porque não cai do céu. Ter uma vida organizada, tranquila, sem nenhuma perturbação, é preciso construir. Né? É preciso construir, porque não vai cair do céu. E se a gente gosta tanto do Dr. Erma e a gente acredita que ele fala a verdade, ele há pouco tempo disse para a gente que nós somos recém-saídos do mal deliberado. Ou seja, a gente está há bem pouco tempo parando de desejar o mal, de forma consciente, eu quero. Né? O que está acontecendo? A gente se vê desejando o mal contra a vontade. Ai, meu Deus, estou me vingando, não é legal isso. Há bem pouco tempo a gente, não, eu vou me vingar, eu vou matar, eu quero acabar, me fez, vai pagar tintim por tintim. Então assim, nós somos recém-saídos disso, está muito recente essa nossa atividade de fazer o bem. Tanto é que nas obras sociais, nas casas religiosas, nos templos religiosos, não é tão fácil fazer a caridade. A gente se bate um com o outro. Não é? Deveria ser fácil. Um local que congrega, né, que está congregando almas afins, né, de fazer o bem, não haveria problema nenhum. Enquanto que a gente observa inúmeras dificuldades em fazer o bem. Em fazer o bem. Tamanha a nossa falta de treinamento com isso. Então a gente precisa fazer muito bem. E ele ainda disse, quando ele contou isso para a gente, ele falou assim, imagina uma balança, né? O prato vosso do bem, ele está muito leve. O prato vosso, ele disse com essas palavras mesmo, o prato vosso do mal ainda está pesado. Então vai precisar mudar isso. E mudar é como? Reencarnando, reencarnando, reencarnando. Não aprendeu? Dá uma dose mais de dificuldade para ver se alerta. É a dor. Né? Quem está ensinando isso para a gente? Os espíritos. Só que eles não vão chegar falando como Jesus falou, paciente, tolerante, falou a todos, não se ofendeu com nada. Então, até porque a gente não consegue escutar o que é muito elevado, a gente escuta quem é parecido conosco. Então, nas comunicações, a natureza delas, muitas vezes, serão frívolas, né? Serão, como ele diz aqui, grosseiras. Mas os espíritos, porque eles compreendem assim, como a gente compreende também. Então, no trabalho espiritual de uma organização como essa, não tem só espírito elevado. Tem espírito igualzinho a gente. E tem alguns espíritos que são até piores do que nós, mas que já conseguem, já têm o mérito de trabalhar na casa espírita. Então, o que eles vão fazer? Ações condizentes com o grau evolutivo deles. Não é? Então, muitas vezes, os espíritos, durante o passe, quando se aplica o dispersivo, e não se está desmerecendo a função de ninguém, não. É aprendizagem. Então, o movimento lá da dispersão, onde a gente está retirando, que é o primeiro movimento que nós aplicamos, né, médiuns, quando nós estamos retirando aqueles fluidos deletérios, difíceis, complicados, nós os lançamos ao chão. Para onde vai isso? Então tem espíritos recolhendo. Para quê? Para processar. Tudo se aproveita. Então esses fluidos deletérios são transformados, são processados
para serem utilizados na cura, em benefício da gente. Então, quem vai fazer isso? Espíritos que ainda não têm condições de, por exemplo, aplicar o passe, estão trabalhando no passe. Gente, se é André Luiz, né? Quando André Luiz, lá no nosso lar, viu lá a necessidade de um médico, ele se habilitou. Eu sou médico, posso ajudar. Aí o Clarence, opa, não, calma aí, vai com calma. Né? A medicina daqui, você vai precisar, né, aprender uma série de fundamentos que a sua medicina não te ensinou. Então, qual foi o primeiro trabalho dele? Pano de chão, balde, limpar, né, fluidos lá dos espíritos que estavam sofrendo. Que humilhação, o médico conceito, porque era conceituado, não era qualquer médico não. André Luiz, né, lá no seu verdadeiro nome aqui na Terra, não era um médico qualquer não, era daqueles conceituados. Então, o que se olha, né, com a visão humana, foi para lá, caramba, galardão, não é? Tapete vermelho. Então, quanta coisa o André Luiz teve que aprender, né, sobre valores humanos, valores espirituais, necessidade de trabalhar, quantos momentos ele teve que rever, né, da sua ação na Terra, para que ele compreendesse que ele estava fazendo mal, né, sem ele ter noção na Terra que estava fazendo mal. Fazer cara feia para atender, não quero atender agora, mas quem é essa moça que está aqui no plano espiritual, fazendo preces para mim? Ah, foi aquela senhora. A vergonha dele. Aí entra aquilo que falamos do Santo Agostinho. Não é só ação, porque ele atendeu a moça. Mas no plano espiritual, ele viu que o sentimento, a intenção dele não foi de caridade. Mas para ela, ele foi altamente caridoso. Atendeu de graça, né? Mas isso é a nossa vida. Então, se a gente não analisar esses pormenores, vamos desencarnar, vamos procurar as instâncias superiores e não vamos achar. Não, porque eu trabalhei na obra social, porque eu me juntei a uma ONG que fez muito benefício para a humanidade. Eu fui para a África, eu fui para a Etiópia, eu fui para aqui e para ali. Por que eu me encontro nessa situação? Porque a gente fez, sim, mas não analisou como estava fazendo. Às vezes é uma moeda de troca. Eu faço para não ser assaltado, eu faço para não ter doença, eu faço para não ter perturbação, eu faço para que dê tudo certo na minha vida. Calma aí, não é assim. Porque a vida não é assim, né? Nós precisamos aprender a fazer sem interesse. Não saiba a vossa mão esquerda o que a direita fez. Não sei se é uma coisa ou outra, mas entendemos. Né? Ou a direita fez, ou a esquerda fez, eu não sei, nunca sei. Mas diz aqui Kardec para nós: o Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens, e que a voz dos espíritos penetrasse em toda parte, para que cada um desses homens pudessem adquirir a prova da imortalidade. Então, quando a gente vai num centro de Umbanda lá, tomar um passe lá com o caboclo, com o preto velho, não sei o quê, essa mediunidade, ela existe para mostrar isso, sobre a imortalidade da alma. Se a gente não compreende isso é problema nosso. Mas os espíritos estão atuando para isso, cada um no seu grau evolutivo. Algumas vezes até em ações grosseiras, algumas vezes em ações frívolas, bem parecidos com alguns momentos da nossa vida, não é? Eles estão atuando. Então, para quê? Para poder utilizar a ferramenta que irá chamar a atenção da gente para o que somos. Somos espíritos imortais. Estamos aqui de passagem, né? Nosso corpo é um empréstimo que a gente vai dar conta disso. Começou a falhar.
e compreender, não é, que toda a nossa possibilidade são faculdades da alma que nós expressamos com esse intuito. E aí ele diz assim: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem os olhos do corpo, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele fez o seu olhar penetrar nas profundezas do espaço. E com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Agora, para penetrar no mundo invisível, já passou? Deus deu ao homem a mediunidade. E eu corro tanto disso. Eu tenho medo. Descobri que eu sou médium, isso é um assombro. Meu Deus do céu, que praga que rogaram em mim, e por isso eu estou vendo o Espírito, eu estou escutando o Espírito, onde eu entro eu sinto a presença dos Espíritos. Isso não é normal, é normal. É mais do que normal, porque essa é uma faculdade de Espírito, e como eu sou Espírito, é natural. É estranho porque eu desconheço o processo, mas foi feito, existe, para que a gente descubra, através da mediunidade, o fundamento da vida. É mais uma ferramenta, não é só essa, é mais uma ferramenta que se desdobrou, se desenvolveu nos últimos tempos de forma avassaladora. Como Emmanuel, numa das suas lições, diz: é preciso sair dos colégios sacerdotais e ir às praças públicas. Sobre a mediunidade. Não é que nós vamos para as praças lá, né, fazer fenômeno. Não. Ele quer dizer que isso vai se popularizar. É muito mais fácil, independente da nossa crença, ligar a televisão e ver uma novela com a conotação espírita, ou mediúnica, melhor dizendo. Não é? E o folhetim é tão bem feito, né, que as pessoas adoram. Tem lá as suas crenças, tem lá seus dogmas, mas param para assistir aquela novela lá, que é aquele moço, né, que está mal no plano espiritual lá naquele lugar, e fica assombrando aquela pessoa, né? Ou aqueles que reencontrar, ai, como é bom, como eu queria acreditar nisso, que duas almas que se amam, esse amor não se perde com a morte, que há o reencontro. Olha que coisa fabulosa. A gente chora tanto na hora de ter que ir, porque vai deixar os que vão ficar aqui, e esquece do quanto de amores nós temos e nos esperando do lado de lá. Não é? É uma mãe, é um pai, é uma avó, um avô, um tio, um amigo, um filho. E às vezes a gente perde essa oportunidade. Não que os que vão ficar não vão nos dar saudade. Mas como eu sei da mediunidade, eu vou poder, no momento correto, visitá-lo. E ao visitá-lo, eu não vou assustá-lo. Porque ainda tem isso, né? Está ali do lado 40 anos, meu amor, minha vida, vai para o plano espiritual quando... Amor, vida, estou eu aqui, não morri, estou vivo. Sai, Satanás. Os valores ficam modificados, trocados. Não é? Então, a gente está aqui, ó, sendo alertado para isso. Não tem fenômeno que não seja natural. E assim, todo fenômeno, por menor que seja ele o mais materializado possível, tem uma origem inteligente. Então, o quanto se caminhou nisso? Hoje é possível, gente, não é? No final de uma reunião, um espírito chegar através da mediunidade do companheiro, trazer uma mensagem consoladora. Mas quanto se batalhou para isso? Quanta mesa teve que voar? Quanta pancada se deu? Não é? Quanto mecanismo se inventou para poder se escrever o alfabeto? Quanto se fez
Quantos espíritos tiveram que se materializar para hoje, né? O companheiro está ali, se concentra, e aí o espírito consegue, pelo canal da mediunidade apurada, dizer o que precisa, né? Acalmar, trazer alento, dar esperança, consolar a gente. Eu posso dizer assim, 100% de nós já foi consolado nessa casa aqui. Não é? Eu estou vindo a primeira vez. Está sendo consolado. Porque a mediunidade espírita faz isso. Faz com que a gente tenha esperança de, mesmo os nossos entes queridos tendo ido antes de nós, que nós possamos, que nós vamos poder, né, percebê-los em alguma instância, ou no sonho, ou na prece. Uma vez o plano espiritual, eu escrevendo para saber de uma tia, e aí eles disseram assim: todas as vezes que você senta para estudar doutrina espírita, ela se aproxima de você. Por quê? Porque ela quer estudar, né? E ela, por afinidade, deve encontrar em mim o canal, né, possível de compreender. Claro, isso já tem uns anos. Mas eu fiquei assim, meu Deus do céu, né? Porque às vezes a gente fica estudando achando, só para mim, Não, olha, isso é muito mais amplo, é muito mais complexo. A gente nem se dá conta quem são os espíritos que estão próximos de nós pelas nossas atitudes, não é? Então, quando a gente senta para fazer uma prece, quem está perto da gente? Quem se aproxima? Quem sente alívio com as nossas palavras, com o nosso sentimento? Quem se beneficia com essa ação? Não é? Quem nós estamos trazendo para a casa espírita? Quem conseguiu vir, depois de muito custo, de muito sofrimento, de muito problema, conseguiu encontrar na gente a possibilidade de adentrar aqui, ser tratado, ser consolado, ser conduzido, né, para um local melhor de tratamento. E às vezes a gente rejeita, né, aquilo que está sentindo. Meu Deus, tem um espírito perto de mim, Deus que me perdoe. Às vezes é um companheiro que precisa só do seu fluido para ser conduzido a um ambiente. Claro que a gente tem que ter preocupação, conhecimento, responsabilidade, não é? Saber que nem todos os espíritos que se aproximam de nós estão em condições de adentrarem a casa espírita, mas também não estão próximos de nós do nada, porque é a lei de afinidade, de sintonia que rege o processo mediúnico, de acordo com o pensamento, com o sentimento e com as possibilidades que o perispírito oferece, nosso corpo espiritual. Então, o médium que vai precisar, o encarnado que vai precisar é ser vidente. Então, tem um implemento no perispírito dele, eu brinco que é o Ray-Ban espiritual, tem lá um equipamento. Eu preciso ouvir os espíritos, um headphone, né, espiritual. Mas eu vou ser intuído, uma anteninha. Eu vou uma capa, um cinto. Ou seja, se a gente se visse perispiritualmente, médiuns, talvez nos assustaríamos. Como disse a nossa Cidinha uma vez quando deu a mensagem, né? Como vocês são feios. Aí eu, meu Deus, tão maravilhosa, desencarna e na primeira mensagem já ofende. Mas feios no sentido, né, foi o termo que ela conseguiu trazer, no sentido do estudo da mediunidade. O médium, ele tem um monte de implementos mesmo perispirituais. Então, se a gente pudesse se ver, ia se ver cheio de cangalha pendurada, porque são equipamentos, mecanismos para se obter ou se conduzir à comunicação. Que a gente possa ver com outros olhos, que a gente possa enxergar nas palavras dos espíritos o alento, o conforto,
o consolo, a esperança, mas também a coragem, né, de mudar certas atitudes, de nos sentirmos encorajados de seguir adiante, de não olharmos os nossos problemas como sendo definitivos e para sempre, como sendo instrumentos valorosos para que a gente se alerte com relação à lei de Deus. Que Deus nos console, ampare, inspire e que Jesus continue nos amando. Graças a Deus. Graças a Deus, muito boas as palavras do nosso Marcelo, muita reflexão para a gente pensar. Espíritos, somos espíritos. Por que a gente tem medo de outros espíritos perto de nós? Estamos rodeados por uma multidão de testemunhas, como já nos disse nosso querido Paulo de Tarso, lá na Carta dos Hebreus. É muito interessante. E agora que nós vamos passar para o nosso Evangelho e logo a seguir será o momento dos passes. Nós estamos estudando o capítulo 25, Buscai e achareis, no subtítulo Observai os pássaros do céu. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Fazei vossos tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem a traça os consomem, e nem os ladrões os desenterram e roubam. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis para saber onde achareis do que comer para o sustento de vossa vida, nem onde achareis vestimentas para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais que o alimento, e o corpo mais que a vestimenta? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não ceifam, não fazem provisões nos celeiros, e contudo vosso Pai Celeste os alimenta. Porventura não sois muito mais do que eles? E quem é aquele que dentre vós pode, por mais que se afadigue, aumentar um côvado a sua altura? Por que vos inquietais também com a vestimenta? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus tem o cuidado de vestir desta maneira uma erva do campo, que hoje existe e que amanhã será lançada ao forno, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis, portanto, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Assim fazem os pagãos, que procuram todas as coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Eis porque não deveis vos inquietar pelo amanhã, visto que o amanhã se ocupará do bem-estar de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Palavras do Mestre Jesus, registradas em Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21 e de 25 a 34. Vamos pedir agora aos nossos irmãos médiuns que se posicionem de maneira a aplicarem essa transfusão energética, essa troca de energias fluídicas que nós chamamos de passe.
a todos nós outros aqui presentes. Não nos incomodemos com a movimentação que o corpo mediúnico da casa possa vir a realizar. E se você tem alguma mediunidade ostensiva, sentir alguma coisa, por favor, não dê passividade, abra os olhos, mude o padrão de pensamento, que o momento dos passos é atribuído apenas ao corpo mediúnico da casa, que foi devidamente preparado. Então, mais uma vez, queridos irmãos, elevemos nossos pensamentos ao alto e digamos assim: Jesus, Mestre querido, chegou aquele momento tão esperado, aquele momento em que nos sentimos bem ligadinhos com o plano espiritual superior, buscando tudo aquilo que necessitamos e que temos merecimento. Te pedimos, Mestre, qualifica o fluido dos nossos mestres, pelos mestres aos nossos médiuns, que eles possam, através da intuição, do apoio da espiritualidade superior, potencializar aquilo que necessitamos. Pedimos também aos nossos internautas que se coloquem numa posição confortável para que daqui recebam essa troca energética. Te pedimos também, Senhor, envolve a nossa Aline com vibrações de calma, de paz, e que suas palavras venham justamente cair nos nossos corações sedentos. Que seja, pois, em teu nome, em nome dos amigos espirituais, te pedimos. Abençoa, Senhor. Abençoa o momento dos passes. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que estejamos receptivos ao bem que nos é direcionado nesse momento. Caríssimos irmãos, é claro que se levarmos ao pé da letra a passagem citada na noite de hoje, pensaríamos em uma contradição nas palavras do nosso amado irmão Jesus. Pareceria uma vida expectante, inativa, sem produtividade, apenas aguardando, expectante. Mas não é isso, claro. É mais uma linguagem alegórica. Todas as mensagens de Jesus sempre visavam a vida espiritual. Então, neste momento, ele vem nos falando, nos esclarecendo sobre a correlação entre os bens materiais e os bens espirituais. Darmos o justo valor, a justa medida. É claro que encarnados precisamos da matéria, sofremos influência da matéria, trabalhamos, usamos a inteligência e, como consequência desse trabalho, progredimos. É da lei ao progresso. Apenas não devemos valorizar os bens materiais em detrimento dos bens espirituais. Dar o justo valor. Compreender que coisas materiais, o apego, questões de valores são necessárias enquanto encarnados, mas que o que de fato levaremos são todas as aquisições do espírito. Esse deve ser o foco da nossa vida. Mais ainda, compreender que sempre que solicitarmos a ajuda da espiritualidade, ela virá. Sempre está ao nosso lado, amorosamente nos amparando. Não com ajuda material, talvez,
mas nos inspirando como sair de certas situações. Compreenderemos então a necessidade de irmos ao encontro daqueles que são nossos irmãos, e aí sim, um sentimento maior de caridade se instalará entre nós, porque o supérfluo da mesa do rico vai suprir a falta momentânea na mesa do pobre. Iremos na tentativa de enxugar lágrimas, pacificar, aguardando, porque buscaremos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o mais nos será acrescentado. À medida que compreendermos a lei de Deus, que é uma lei de amor, de justiça e de caridade, que transformarmos nossa dor em auxílio, que tivermos mais confiança na providência, não ficaremos buscando todas as coisas, compreenderemos que essa paz está em cada um de nós, e cada um terá aquilo que é necessário à sua vida, necessário à sua felicidade, porque muitas vezes buscamos coisas que na verdade tiram a nossa paz, ao invés de nos pacificarmos. Pensemos bem, quem é verdadeiramente rico? Aquele que possui muitos bens materiais ou aquele que tem menos necessidades? Quais são as nossas reais necessidades? E isso nos trará calma. É claro que a caridade não se estabelece com leis. Ela é resultado do sentimento e do esclarecimento. E a função do Espiritismo é fazê-la penetrar em todos os corações. Muita paz a todos é o que desejamos. Muita paz. Estamos chegando ao final dos nossos trabalhos e só nos resta agradecer por esse festim espiritual que nos foi concedido aqui na casa de Leon Denis. Esteja conosco, Senhor, nos protegendo, nos apoiando, quando nos dirigimos aos nossos destinos, pois ainda muito precisamos de Ti, Senhor. E mais uma vez, fica conosco e muito obrigada pelo que recebemos. Em Seu nome, em nome de toda a espiritualidade superior desta casa, verdadeiros dirigentes desse trabalho, mas, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos humildemente a permissão para darmos por encerrados os trabalhos do dia de hoje nesta casa. Assim seja, graças a Deus.